simples, barato e que faz toda a diferença na sua vida. Hoje o nosso assunto é sobre chá. Eu quero colocar aí algumas estratégias para você poder incluir ele no seu dia a dia, quais são as melhores opções, vou falar sobre alguns sintomas, então fica ligado até o final desse vídeo, que por sinal, as estratégias com relação a chá para melhorar o abdômen estendido e ansiedade são umas das mais legais, então fica até o final. Meu nome é Laís Saragiotto, eu sou nutricionista e eu te ajudo a ter uma vida mais saudável, com mais leveza e mais disposição. Se você é amante dos chás, assim como eu, dá um like aqui embaixo para eu poder saber que é um assunto legal, justamente para trazer mais e mais conteúdos associados a isso. Bom, a minha conexão aí com o chá, vamos dizer assim, começou bem na época da pandemia, porque antigamente eu falava muito sobre chá, até estudei, né, fiz a pós de fitoterapia funcional, mas eu não tinha hábito de consumo de chá. Na minha casa não tinha esse consumo e aí acabei não incluindo isso no meu dia a dia. Sabia que tinha inúmeros benefícios, mas não tinha esse hábito. E aí na pandemia, eu fiquei na casa da minha mãe, né, durante um ano e pouquinho aí por conta da pandemia. E aí esse hábito do chá começou a ser algo prazeroso dentro de casa. Então toda noite todo mundo se reunia, eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, para tomar chá. E aí isso virou algo mais corriqueiro e hoje em dia eu adoro, não fico sem. E na época da pandemia foi bem legal porque eu e minhas irmãs gostamos tanto dessa prática que a gente buscava chás diferentes. E aí a gente sempre conversava, nossa, achei um chá super legal. Daí acabava comprando e trazia pra casa pra poder experimentar todo mundo junto. Então não é algo que faz muito tempo que eu tenho esse consumo, mas depois que eu comecei, não parei mais, porque virou realmente algo muito benéfico, tanto com relação à parte de sintomas, né, então melhorar o estufamento, melhorar a disposição, quanto com relação à parte, como eu vou dizer, a parte de aconchego mesmo, sabe? Porque eu acho que o momento do chá é um momento seu com você mesma. Então é a hora que você senta, é a hora que você relaxa, é a hora que você se dá um pouco de carinho, sabe? Eu acho que esse é um outro ponto bem legal quando a gente pensa nesse consumo de chá. Antes de começar a falar sobre os chás, eu quero falar a diferença entre decocção e infusão. Então, infusão é quando a gente vai ferver a água e aí depois que ela tiver fervida, a gente coloca a erva e abafa por 5 minutinhos. Essa infusão é muito comum a gente fazer para coisas mais molinhas, então flores, frutos. Já a decocção, a gente vai preparar coisas mais duras, então a gente vai colocar raízes, isso dentro da água para poder ferver junto. E a primeira dica é você colocar um chá aí pelo menos 2 vezes por dia. Então seria legal no lanche da manhã e no lanche da tarde. É sempre bom em horários espaçados das refeições principais, justamente porque o chá ele vai quelar nutriente. Então, se você colocar muito próximo do almoço, muito próximo do jantar, acaba não tendo os benefícios que a gente quer, tanto do chá quanto das refeições em si. Então colocar em horários espaçados é a primeira dica que tem que ficar clara aí. E aí, agora falando um pouquinho com relação a alguns sintomas, quais são os chás interessantes? Então, por exemplo, chá pensando na parte de retenção de líquido, né? Que vira e mexe, eu recebo mensagem de pessoas que estão inchadas, já acordam inchadas, ou vão ficando inchadas ao longo do dia. A gente pode vir a usar diversos tipos de chá, como chá de hibisco, que é o que eu estou usando hoje, chá de dente de leão, chá de cavalinha. Aí você pode colocar aí uma xícara mesmo de 200 ml, ou no lanche da manhã, ou no seu lanche da tarde. Outro sintoma muito comum, que eu recebo mensagens diariamente, é com relação à parte de distensão abdominal. Então quem não se sente aí estufada, aquela barriguinha de 3 meses, né, que o pessoal me fala, então isso é muito comum acontecer e tem vários chás que ajudam a diminuir essa distensão abdominal. Os que eu mais gosto, alcaçuz, gengibre e hortelã. O que tem que ficar muito claro com relação a esses chás é você consumir eles sempre depois de 2 horas da refeição. Então, por exemplo, você almoçou meio-dia, esses chás mais para a parte de abdômen distendido é sempre legal depois de 2 horas. Então você vai poder consumir esses chás lá para as 2 da tarde mais ou menos. Mesma coisa para o jantar. Então você jantou às 7 da noite. Vai fazer esses chás mais focados em abdômen distendido lá para 7, 8, para as 9 da noite mais ou menos. Então é sempre importante 2 horas depois da principal refeição. Esses chás que eu comentei com relação à parte de abdômen distendido,
ele tem a capacidade de mudar o estado do gás e com isso ajudar a fazer a eliminação. Então por isso que é muito legal você colocar esses chás no seu dia a dia. E para quem já sofre com o abdômen distendido logo cedo, até no de jejum pode ser uma boa opção. Então acordar e fazer um chá de gengibre, por exemplo, em jejum, pode ser muito legal. Outro sintoma que eu pego diariamente as pessoas me perguntando com relação a dúvidas é a ansiedade, né? Quem não sofre de ansiedade hoje em dia, eu acho que algum grau de ansiedade todo mundo tem. E associar nutrientes aí, chás, que ajudem a colaborar na diminuição desse sintoma, vale super a pena. E aí o que eu gosto muito é de colocar chás mais calmantes num lanche da tarde, por exemplo. Então umas 4 da tarde, colocar um chá de melissa, um chá de camomila, um chá de lavanda. Esses chás são muito legais porque além de eles darem uma acalmada no nosso organismo, eles também vão ajudar a ativar a GABA. GABA é um neurotransmissor que vai auxiliar no sono. Então, no lanche da tarde, umas 3, 4 da tarde, o nosso corpo começa a ativar a GABA para ajudar a começar a produzir melatonina à noite. Então, colocar esses chás mais calmantes para esse horário é uma ótima opção também, porque também vai ajudar no seu sono. Então, se você sofre muito por ansiedade, uma das consequências pode ser não dormir bem. Então, colocar esse chá mais calmante no lanche da tarde vai ajudar a ativar a GABA, vai ajudar a melhorar a produção da melatonina e você vai dormir melhor. E por último de sintoma, quero falar com relação à infecção de urina. Então tem muitas mulheres que sofrem com isso hoje em dia e tem 3 chás muito legais que ajudam nesse processo, que é o chá de alho, chá de urtiga e o chá de equinácea. E aí me conta, já consumiu algum tipo desses chás que eu falei hoje? Se você não consumiu, pensa aí no sintoma que você pode vir a ter e inclui no seu dia a dia e depois me conta se você não viu diferença. Convido vocês a me seguir tanto no meu canal aqui do YouTube quanto no meu Instagram. Curte, compartilha, manda para amigos, se inscreve no canal e toda semana tem lives semanais lá no meu Instagram. Te espero lá. Tchau, tchau!